Olá, bem-vindos ao Logcast, o podcast oficial da Log. Aqui nós conectamos você a todos os temas que impulsionam o mercado brasileiro. Eu sou Rafael Cruz e hoje nós vamos falar sobre o impacto da educação e da inteligência artificial andando juntas. Nossa convidada é Sabrina, especialista e professora do IBMEC na área de tecnologia, juntamente com Sânzio Silveira. Vamos juntos? Sabrina, é um prazer receber você aqui no Logcast. Seja muito bem-vinda. Bom, o prazer é meu. Eu primeiro queria agradecer pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui mais uma vez e poder contribuir com temas, né, relacionados à tecnologia, que são temas do meu dia a dia. Gente, o tema de hoje dá pra gente ficar aqui, fazer vários episódios do nosso Logcast, mas acho que é importante, né, pelo tempo também, a gente ir direcionando um pouco. E aí eu trouxe aqui alguns aspectos que eu pesquisei, inclusive com o apoio da inteligência artificial, e quando eu fui ver as recorrências, sempre apareceu alguns pilares em todas as pesquisas que eu fiz, né? Primeiro, adoção e crescimento da inteligência artificial pelas empresas, impacto na produtividade e eficiência, IA generativa e personalização, cenário brasileiro, desafios e considerações éticas, né? Então, são assuntos que estão em todas as matérias sobre a inteligência artificial. E aí, Sabrina, para começar, você que está totalmente inserida nesse contexto, o que a gente pode dizer, conceituar, falar da inteligência artificial no momento do agora? Bom, acho que primeiro a gente tem que contextualizar de que a inteligência artificial ela é um fato. Hoje a gente já não discute mais, né, se ela é viável, se eu devo ou não utilizar a inteligência artificial, se a inteligência artificial ela vai tirar o meu emprego. Ela é um fato e é um fato consumado. Então agora eu tenho que analisar como que eu vou utilizar essa inteligência artificial da forma que ela me facilite, não só no meu sistema, na minha forma de operacionalização, mas também como de forma estratégica. Eu tenho duas possibilidades aqui de atuação com a inteligência artificial e agora depende do que eu quero. O que eu quero como propósito, se é otimizar o meu dia a dia de trabalho ou se é criar uma visão estratégica daquilo ali também que eu estou atuando naquele momento. Sânzio, e dentro do contexto prático em que você atua nas empresas, como que você tem percebido a adoção e também o aculturamento da inteligência artificial? Pois é, Rafa, acho que a gente olhando para o mercado de uma forma geral, acho que a gente tem aí empresas como as Big Techs que estão liderando, que puxam e que isso está na veia, tá no negócio deles puxando a IA. A gente tem empresas que estão ali observando e tomando ações no dia a dia, já surfando na onda, e ainda tem uma grande parcela de empresas que estão ali, como que eu começo? Como que eu insiro isso dentro do nosso negócio? Como que eu impulsiono a minha empresa com isso? E eu acho que essa grande parcela talvez seja o grande desafio de uma educação empreendedora para IA. Né? E vejo dessa forma, acho que tem um grande desafio para o mercado para que todo mundo possa usufruir, né? E aí, acho que a gente já pode aproveitar e fazer uma pergunta para Sabrina, né? Entendendo, Sabrina, que é um divisor de águas. Eu acho que IA é um divisor de águas nas empresas. E a gente tem muita empresa que ainda não conseguiu, né? E como que você coloca aí que pode acontecer um pouco esse aculturamento, essa educação corporativa, para quê? Para impulsionar a estratégia das empresas e levar a resultados. Como é que você vê isso? Uma vez que o uso da inteligência artificial já é um fato, né, é muito importante que a empresa tome frente desse processo, porque eu vou institucionalizar o uso, né, eu vou dizer que agora todos usamos inteligência artificial e qual é o foco da empresa nesse uso? Qual que é o objetivo da empresa em relação à aplicação de inteligência artificial? O que a gente vê hoje, não em todas, mas em algumas empresas, é o uso pontual. Então tem sempre aquele colaborador que gosta da área de tecnologia, que é mais curioso, e aí ele começa a se despertar em relação àquele uso, mas ele não necessariamente tem a consciência da consequência em relação a usar aquela inteligência artificial dentro do ambiente corporativo. Então, quando a gente faz isso de cima para baixo,
né, nós vamos utilizar, vamos institucionalizar e como que vai ser a estratégia da empresa em relação a isso. A partir dessa definição, eu consigo deixar claro para o colaborador qual que é, né, como que ele pode atuar com essa inteligência artificial e também dar suporte, porque ao mesmo tempo que eu tenho aquele funcionário que é mais curioso, eu tenho aquele funcionário que é mais resistente, né? Eu tenho aquele colaborador que tem um pouco de dificuldade, né, até mesmo pela falta de entendimento. Hoje em dia a gente recebe uma enxurrada tão grande de informação, né, que às vezes a gente não tem a capacidade de poder nivelar o que ali é certo, o que é errado, como que eu devo agir, como que eu não devo agir. Então, eu acho que a empresa dando um suporte, né, para os colaboradores em termos de uso e de conscientização e de estratégia é fundamental para a gente ter um sucesso no uso, né, propriamente dito da IA. E você falou agora que é um fato, né? E realmente, quando eu fui pesquisar, eu trouxe alguns números de umas pesquisas assim, que mostram como que está revolucionando de fato. 72% das empresas globais adotando a tecnologia em 2024, puxado pelas Big Techs. Estudos indicam que a IA pode aumentar a produtividade em até 40% e impulsionar a eficiência operacional. A IA generativa se destaca na personalização e inovação, enquanto no Brasil a empresa avança na incorporação dessas tecnologias e ainda com esses desafios de situar dentro do contexto. Eu lembro que em algum momento algumas empresas saíram bloqueando os acessos e meio na contramão e com receio mesmo dessas informações. Na sua atuação, especialmente na educação, com esse mundo acadêmico, conectado diretamente com as empresas, com alguns projetos, como que você percebe essa incorporação dessa geração nova que chega e que já está tendo um acesso mais claro, direto, com essa geração que a gente tem também nas empresas que está passando por um momento de aculturação dessa nova tecnologia? A gente sempre trabalha, né, do ponto de vista da educação, trazer para o meu aluno, né, transpondo para a empresa, trazer para o colaborador o que é a inteligência artificial, de onde ela vem, de onde eu pego a minha fonte que vai ser utilizada para gerar a informação e para onde vai aquilo ali que eu utilizei, né, aquilo ali que eu gerei. Então, para a gente, o primeiro pilar é o da conscientização, do que é aquilo ali, para que ela serve. É lógico que esse nível é um alto nível, né? Eu não vou chegar pro meu colaborador, vou chegar pro meu aluno que não é da área de tecnologia e explicar os pormenores de programação dentro do uso de IA, mas que ele tem que entender o mínimo, né? De onde eu estou puxando esses dados? Para onde que esses dados vão? E aí também entra a parte de vieses. Esses dados que estão vindo para cá. E a minha análise, ela é confiável? Faz sentido eu utilizar essa informação de saída? O que eu tenho que ajustar para que ela faça sentido se ela não fizer? Então, o primeiro passo que a gente percebe, tanto dentro da instituição, né, de ensino, mas como nas empresas, é a conscientização do que está sendo feito e para onde que aquilo ali vai. Interessante demais. Sanz, voltando aqui para você um pouquinho, né? Também trazendo esse olhar da empresa, que eu acho super importante conectar um pouco esses dois universos que se complementam de uma forma transformadora. A gente falou recentemente do tanto que é importante também, né? Seguir investindo no desenvolvimento das pessoas, mas o quanto que as pessoas também têm que tentar se conectar e conectar a sua área para criar aí as suas atualizações, para mudar, inclusive, o modelo mental, né? Ou o mindset, para que ele consiga pensar a atuação com a automatização, com a inteligência artificial e outras tecnologias, assim. Quais são os principais desafios desse contexto de aculturação? Nossa, Rafa, é fácil e ao mesmo tempo difícil de falar sobre isso, né? Primeiro, é cultura. Cultura não é da noite para o dia. Mesmo o indivíduo investindo nas suas carreiras, no seu autoaprendizado, né, eu acho que o mais importante é a empresa ter um programa, né, de desenvolvimento, né, de fazer um letramento no tema, né, e dedicar um tempo para isso, para que todos os colaboradores, né, entendam a importância do tema e desmistifiquem aqueles riscos que podem estar na cabeça de cada um, né? O risco
até de perder o seu próprio emprego, né? Num extremo. E no outro é a oportunidade, né? A oportunidade de gerar grandes resultados a partir do seu trabalho. Então a empresa tem que ser muito ativa nisso. E eu acredito que a forma certa de fazer é investindo um tempo num programa estruturado de forma que isso seja propiciado no curto, médio e longo prazo. Por que curto? Porque a gente não pode esperar, né? Médio, porque você precisa de um tempo de absorção e ir acompanhando isso para que seja longevo, né? Digamos assim. E aí, só para finalizar sobre isso, né? Sobre esse tema dessa cultura, o que a gente acredita, né? Eu acredito muito que a parceria com as escolas, trazer de fora academicamente esse tema, junto com outras parcerias de tech, isso facilita muito esse entendimento e a adoção. Aí eu acho que você completa um ecossistema que funciona. Muito legal, porque essa, inclusive, é a deixa para minha próxima pergunta, Sabrina. Que eu queria que vocês falassem um pouquinho desse projeto que a gente tem uma parceria, né? O IBMEC e a Log, que justamente, Sanzi, busca trazer, né? E conectar teoria, prática, vivência, conectando esses dois universos que parecem distantes, mas que com projetos como esse, a gente vê que traz aí soluções muito mais ágeis, práticas e talvez apoiem nesse aculturamento desse novo momento mesmo de tecnologia. A tecnologia, ela fez com que o acesso à informação e o processo de produção, ele fosse muito mais ágil. Então, isso faz com que o modelo do meu aluno hoje seja diferente e o modelo dos colaboradores das empresas também seja diferente. O meu pai, por exemplo, quando ele formou, ele tinha certeza do cargo que ele ia exercer na empresa e ele tinha certeza que ele ia ficar ali para sempre naquela função. Hoje não existe mais isso. Né? De uns anos para cá, surgiu a ideia de se fazer uma pós-graduação, um mestrado, uma especialização. Hoje a gente mudou para o lifelong learning. Então, todo colaborador, hoje, ele tem que se pensar como profissional em um processo educacional que vai permear toda a carreira dele profissional. Do outro lado, a mesma coisa com o aluno. O meu aluno hoje, ele quer entender como que é o posicionamento dele na prática. Não faz sentido eu entregar para ele disciplinas de cálculo, física e estatística sem que ele entenda o porquê daquilo ali. Como que ele vai aplicar aquilo ali. E eu também não vou esperar, né, com esse advento da tecnologia, eu não vou esperar ele chegar lá no final do curso para poder entender como que ele aplica. Hoje eu consigo, com a tecnologia, fazer essa adaptação. Eu consigo fazer com que o processo de conhecimento dele seja gradual. E aí a gente acaba unindo os dois mundos que pareciam tão distantes. Então hoje eu tenho alunos conectados com a prática e, ao mesmo tempo, colaboradores que acompanham esses alunos no processo de lifelong learning. Então, né, como a gente brinca, mas não deixa de ser verdade, acaba sendo um ganha-ganha. Né? O aluno, ele é formado, quando ele forma, ele é formado não só pelas habilidades, mas também pelas competências dele. E do outro lado, eu também estou trabalhando do ponto de vista do colaborador, que ele vai estar em constante evolução. Esse processo de evolução, ele é constante, né? Ele não vai desaparecer, né, a partir da cadeira que você senta. E o incrível é isso, porque é a conexão, é a interação que gera desenvolvimento, inovação, né, e transformação, né, Sanzi? Queria que você comentasse um pouquinho também dessa experiência com o IBMEC. O Rafa, o que eu penso sobre escola e empresa? Né? Eu penso que, e relacionado ao tema da IA, né, a IA é um tema em que é muito natural para essa geração que está chegando, que está na escola hoje, que vai assumir postos nas empresas. Então é muito natural, e é muito natural querer usar de toda forma, digamos assim. Né? Então, o que vai acontecer? A empresa, na hora que ela se conecta com esses alunos ainda em formação, ela traz um pouco ali da expectativa, do dia a dia, de desafios e problemas reais, né? E vai
retraindo o interesse para temas muito materiais que às vezes não são passados facilmente quando você está falando da teoria. Sim. Né? E aí uma outra vantagem que a gente tem de fazer essas parcerias é que você está colocando a empresa numa vitrine para quê? Para esses profissionais que estão vindo de uma forma diferente, com uma visão diferente de mundo e falando, olha, aquela empresa pode ser uma empresa que eu me interesso por ela, gostei daquilo. Ou seja, ao mesmo tempo você está formando profissionais para você, inclusive. Né? Então, acho muito, muito interessante Sim. esse formato. E que vincula, só pegando um gancho um pouquinho, vincula com a fala do Sanzio inicial, que é esse processo de aculturamento. Ele já é natural. A partir do momento que eu tenho contato direto com a empresa, a cultura que permeia o dia a dia da empresa já é automaticamente passada para o nosso aluno. Então, isso se torna um processo natural. E eu brinco muito com os alunos propriamente ditos de tecnologia, né? Hoje, o profissional de tech, ele não é mais aquele que fica sentado na mesa com duas telas, né? As duas telas existem, né? A gente não pode tirar isso. Mas a comunicação, ele tem que comunicar, ele tem que saber falar, ele tem que saber expor quais são as possibilidades e as diversas alternativas que existem e se fazer entender. Então, não adianta ele desenvolver uma super solução que não faça sentido, né, para a cultura, para o propósito daquela empresa. Não adianta só eu chegar num número, né? Tem que ter essa interlocução e esse tipo de projeto faz com que a gente consiga desenvolver isso no aluno de forma segura, porque ele não está simplesmente solto na empresa. A gente tem o apoio da empresa, né, que está pensando a longo prazo, está nos dando suporte pensando nesse longo prazo, mas o apoio dos próprios professores dentro da instituição, para que aquilo ali que ele faça, né, não só tenha propósito, mas faça sentido do ponto de vista acadêmico. Só para finalizar aqui, tem um ponto muito interessante, usar IA e pensar IA. Né? Eu acho que usar IA é natural de quem está chegando. Pensar IA é relacionada à estratégia e geração de resultado dentro das empresas. O que tem do lado de lá usar IA, às vezes falta aqui no que a gente precisa desenvolver nas empresas. E o que tem pensar IA, às vezes tem aqui porque se pensa na estratégia e no resultado, mas não se tem com os alunos que estão chegando. Então, essa é a simbiose que a gente tem que perceber. Usar IA, pensar IA. Fantástico, porque você falando dos alunos, eu estou pensando aqui nos profissionais que estão impelidos a utilizar essas novas tecnologias, a pensar IA também, e o quanto que isso pode diminuir a curva de aprendizagem, porque, bom, se você está acostumado com um determinado modelo, um processo, você está com ele a vida inteira. E na hora de transformar isso em automação, com a inteligência e outras tecnologias, isso de fato é diferente. Então, ao ter essa aculturação e conexão entre um e outro, a gente consegue trabalhar o presente, mas pensar o futuro e mudar e criar processos independente da área de atuação no negócio. Sabrina, outro ponto é sobre como você tem visto as empresas utilizando a inteligência artificial para as tomadas de decisão estratégicas? E como que a IA tem apoiado a melhorar de fato não só a eficiência operacional, mas também estratégica das empresas? Existem várias formas e elas também variam de acordo com o propósito estratégico de cada empresa. Mas uma forma muito simples é a possibilidade de simulação de inúmeros cenários em questão de segundos, sem que você tenha que efetivamente testá-los. Então, a possibilidade, né, de abordagens diferentes dentro de uma mesma estratégia e análise de resultados é um ponto muito forte que pode ser utilizado dentro da empresa, independente da estratégia. É lógico que, dependendo também, né, do objetivo ali, o modelo e a aplicação vai variar. E sobre os desafios que as empresas enfrentam, não só no aculturamento, no aprendizado, mas também dos seus processos, assim. Como é que você tem visto aí algum case, alguma empresa fazendo algo diferente para poder mitigar essas questões de ética, de integridade, de segurança de dados, informações? Sim, algumas empresas ela tem se dedicado primeiro na formação desses profissionais e segundo na regulamentação. O que eu devo, o que eu não devo fazer e como eu devo fazer. Então, a partir do momento que eu institucionalizo e deixo isso claro,
né? Fica muito mais fácil seguir o caminho de implementação com suporte, lógico. O Rafa, sobre esse tema é muito interessante, eu gosto muito da parte da IA, que é a IA explicável, né? A IA explicável, ela traz a necessidade que as empresas têm de ter a conformidade da origem das informações que geram a inteligência artificial dentro da empresa, né? E isso é uma grande preocupação que já está no mercado e que vai ser um grande problema lá na frente. As empresas têm que preparar essa governança, né? Então, cada um de nós na empresa tem o uso da IA quase que pessoal para o corporativo. E a empresa tem que se preocupar em ter a IA corporativa para o corporativo. Então, esse é um dos grandes desafios. E aí, você falou de desafio, né? Eu também vejo aí, queria ver a visão da Sabrina. A gente fala muito de IA, muito de cobrar o uso, muito de letramento, de cultura, mas a gente tem outros, né? O tempo, né, a forma, né, a gente fala, pô, tem que ter tempo. Como é que vai arrumar tempo? Né? Tipo assim, tem tanta coisa para fazer e como é que arruma tempo? Outros desafios nessa natureza. Eu queria explorar um pouquinho aí. Eu acho que vai muito, né, da proposta da empresa. Quando a gente fala em tempo, de uso de tempo para formação, né? A gente tem que pensar no ganho exponencial em relação ao uso, né? Processos manuais, né, que eu demoraria às vezes semanas, né? Eu posso gastar 2 dias de treinamento e aí eu já tô ganhando mais 5 dias, né, de produção. Então, às vezes, é uma perda de tempo, entre aspas, no início, mas que vai alavancar o meu trabalho lá na frente. E aí, eu vou deixar de dedicar o meu tempo para executar tarefas que são operacionais e poder trabalhar em processos que são realmente de tomada de decisão e definir insights e validar modelos. Eu mudo o mindset ali em que eu deixo de ser um operador, né, no caso de dados, por exemplo, manipulador de dados, e começo a focar o meu tempo na parte estratégica, que é o que realmente importa, né? Mas, igual como o Sanzio falou, o nível de análise crítica tem que ser muito alto, porque a IA, ela é feita de quê? Se a gente for falar base, né, a grosso modo, ela é feita de dados, análise estatística e programação. Então, o que ela vai devolver como resposta para mim, ou o que ela vai otimizar para mim, é baseado nos dados que ela utilizou, que nem sempre são os dados que eu quero. E aí entram os vieses, entram as alucinações. Eu preciso ter uma visão crítica em relação àquilo que está sendo feito para que realmente eu tenha um ganho efetivo nessa parte de produção. Então, é não só o tempo de entender como que a ferramenta funciona e como que ela gera resultado para mim, mas também de entender como que esse processo ele é feito como um todo. Ou seja, é um ecossistema de aprendizagem e de transformação, que vai permear todos os aspectos da organização, das pessoas, da cultura, da tecnologia, dos processos, dos sistemas. Então, gente, assim, pra gente ir pro final, esse tema, né, a gente quer falar muito, assim, mas se a gente pudesse dar uma dica, assim, pros nossos ouvintes aqui do Logcast, para poder aprender um pouco mais, porque a gente sabe que a gente vê muita coisa por aí, né, muita informação que não necessariamente tem ali uma robustez ou sólida. Então, quais caminhos a gente poderia direcionar? E queria você e o Santos também que me dissessem, assim, para que as pessoas pudessem aprofundar mais os seus conhecimentos em IA, não só para quem quer seguir uma carreira na tecnologia, mas quem é de uma área de negócio e entende que é importante essa transformação e inovação também. Bom, acho que o primeiro passo é brincar com a IA. Existem várias ferramentas disponíveis no mercado, para todos os tipos, para todos os gostos, fazer parte daquilo ali, entender como que aquilo ali funciona. E a gente está falando, né, quando a gente fala de IA, a gente fala de uma personificação
de quem está trabalhando para mim. Então, quanto mais eu interajo, né? Tem gente até que brinca que tem que dar bom dia, né? E faz parte, porque se eu dou bom dia, se eu me interajo de uma forma mais polida com a IA, não quer dizer que ela vai entender, quer dizer que ela vai definir um padrão, que é o padrão que ela vai estipular nas minhas respostas. Então, que o primeiro passo, né, é brinque com ela, além de entender o que é, né? Interaja, testem, assim, novas prompts, né? Hoje todo mundo fala de prompt, né? O que é prompt? Eu brinco, e aí muitos dos meus alunos vêm falando, professora, mas como que é um prompt certo? Como que é um prompt efetivo, né? E dentro da disciplina, dentro da parte técnica, essa resposta é muito fácil. A gente fala assim, keep it simple, então mantenha simples e seja lógico. A gente tem mania, né, de gerar devaneios em cima de pedidos, então seja simples. Tem até para não falar que eu não falei de uma metodologia, tem uma metodologia que eu gosto muito que chama CARE. Então, se eu quero, por exemplo, desenvolver um texto, então a primeira coisa eu vou contextualizar a IA. Quem é essa pessoa que está escrevendo o texto? Então, sou eu, uma especialista com tantos anos de formação, que preza tais valores, eu contextualizo a IA, qual que é o estereótipo daquele agente que vai construir o texto. Aí depois eu dou ação. Eu quero que você construa um texto. E quais são as regras? Que tipo de texto que deve ser feito, se ele tem que ter algum conteúdo específico. E no final eu cito alguns exemplos para que ela entenda o que para mim funciona, o que para esse agente funciona. Então, é sempre seguir um caminho lógico, e pensar que, do outro lado, eu tenho que fornecer informação, mas eu tenho que fornecer informação que tenha uma cadeia, uma sequência correta. E aí eu consigo textos maravilhosos. E aí, quanto mais eu interajo, eu falei que ela é feita a partir de dados. Ela vai gerando, o que ela gera para mim, vira banco de dados para ela própria. Então, ela consegue, com o tempo, definir aquela persona exatamente como ela é. E aí, às vezes, quando essa persona me representa, ela escreve textos que eu mesma falo assim, gente, não, fui eu que escrevi? Não fui eu, foi a IA que escreveu. Mas vem muito dessa interação, dessa troca, mas de forma consistente, não é simplesmente ficar digitando texto, né, à torta e direito, tem que ter uma lógica de processamento. E isso é humano, né? Quando a gente não falou isso ainda, mas assim, eu acho que é isso que a gente consegue separar, o que é a tecnologia e o que é o humano, que sempre vai precisar estar ali dando essa orientação. E você, Sanzio, qual a dica assim, de ouro que você daria para nossa turma? Depois dessa explicação sobre prompt, né? Eu não vou contextualizar bem prompt, eu acho que essa é a dica. Inclusive, né, uma das profissões atuais é engenheiro de prompt. Legal. Né, uma profissão nova, né, que surgiu recente, que já está sendo super valorizada, e acho que isso vale para todo mundo, contextualizar bem. Não vou ser repetitivo. E aí, uma dica do outro lado, né? Eu acho que para as empresas, né? Existem outras empresas no mercado, McKinsey, Deloitte, Accenture, que estão fazendo programas de desenvolvimento separando um tempo da jornada dos seus colaboradores, né? Até 20% do tempo, em alguns casos, para essa formação de IA. Para que isso, conforme já foi dito anteriormente, né? Possa ser revertido em geração de resultado, né? Então, acho que fica essa dica para as empresas. Eu acho que como dica seria essa mais simples, né? E é um grande desafio, né, Rafa? Com certeza. Sabrina, quero muito te agradecer. Obrigado por ter estado aqui com a gente hoje. Poderíamos falar muito mais sobre cada um desses pontos que a gente trouxe, mas foi ótimo ter esses insights aqui com você. Muito obrigado. E você também, Sanzio. Muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. Rafa, um prazer. Super à disposição sempre. Sabrina, muito obrigado por a gente dividir aqui esse espaço. Foi sensacional. Obrigado. E esse foi o nosso Logcast. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima.